Bom, essa aqui é a correção dos exercícios para a turma 112, perdão, 111, mas serve para 112 também revisar para poder fazer melhor os exercícios extras, que tiveram dificuldade. Então, o exercício 1 era para converter as medidas ali listadas usando a regra da vírgula. Como é que é a regra da vírgula? Eu vou pegar a unidade de medida de onde eu estou saindo, aqui hecto, e vou olhar no arquivo euc qual é o expoente dela. Se eu olhar lá, é um expoente 2. E vou ver o expoente da qual eu estou indo para. No caso, o desse é expoente menos 1. E eu faço a subtração desses dois expoentes. Como no caso eu mostro aqui. Ó. O expoente do hecto é 2. Deixa eu dar uma ligada na luz aqui. O expoente do hecto é 2, o expoente do desse é menos 1. 2 menos menos 1, 3 casas, tem que andar. Como o hecto está mais à esquerda do que o desse, né? Tem hecto, deca, unidade fundamental, e depois tem o desse, eu vou para a direita nesse movimento de posição das unidades, a vírgula também vai andar para a direita. Então, a vírgula tem que andar 3 casas para a direita. Então, o 5 se torna 5.000. Então, 5 hectômetros equivalem a 5.000 decímetros. Só para localizar no arquivo euc aqui. Ó, aqui está o hectômetro com expoente 2 e aqui está o decímetro com expoente menos 1. Tá? 1, 2, 3 casas para a direita. Cuidado com esse 3 casas, porque as 3 casas depois viram de 3 em 3. Ó. Menos 3, menos 6, menos 9, e para cá 3, 6, 9, 12. Cuidado, tá? Não dá para usar sempre de 1 em 1. E assim vai as demais conversões. Eu tenho aqui 2,06 decigrama para miligrama, desse expoente menos 1, micro expoente menos 6, então são 5 casas. Do desse até o micro eu vou para a direita, então a vírgula vai para a direita também. Então, até o 6 eram 2 casas, mais 3 casas, 206.000 microgramas. Usando a mesma lógica, então, a gente vai obter esses resultados aqui, tá? Para o exercício 1, aqui eu dei uma rasurada para ficar mais rápido, estou com bastante coisa para fazer ainda. A número 2 pedia para escrever as unidades de medida da atividade 1 por extenso, por exemplo, 5 metros, escrever só metro. É na tabela 2.2 da apostila no arquivo eu que vocês vão ter dados suficientes para fazer isso. Aqui estão as respostas. Dei um pause para dar uma conferida no que tu fez. Exercício 3. Era para reescrever as unidades de medida, reescrever os resultados da atividade 1 em notação científica. Como é que a gente fazia isso? Eu tinha 5.000, então o resultado fica 5 vezes 10 na 3. Eu vou ter, então, o meu 5.000, eu vou ter que andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Se anda 3 casas para a esquerda, significa que o número era grande, então o sinal vai ser positivo. A letra I, que é a única que tem ao contrário, eu tenho o valor de 0,0009125. A vírgula teria que andar então 4 casas para a direita, para ficar logo à direita do primeiro algarismo não nulo, que é o 9. Como andou para a direita, significa que era um número pequenininho, então o sinal do expoente do 10 é negativo, então 9,125 vezes 10 a menos 4. Tá? Os demais façam de acordo com essas duas regras. Por exemplo, aqui eu vou ter 3, 6, 7 casas para a esquerda, então fica 7,9 vezes 10 na 7. Aqui eu tenho uma casa para a esquerda, então 6,6 vezes 10 na 1. Aqui eu tenho 3, 6, 9 casas, então fica 9,02 vezes 10 na 9, petametros, etc. A número 4 informava que as polegadas de um televisor é a medida da diagonal da sua tela. Então seria essa medida aqui.
calcula a diagonal de um televisor 40 polegadas em centímetro. Então, simplesmente pegar a medida de 40 polegadas e transformar para centímetro. Como elas não são unidades dependentes, né, múltiplas ou submúltiplas uma da outra, eu vou precisar fazer regra de 3. Então, eu consulto o arquivo EUC. Aqui nessa segunda página, e eu vou ver que 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Então, basta eu pegar a medida de 1 polegada e relacionar numa regra de 3. Primeira linha vai a equivalência, 1 polegada, 2,54 centímetros. As minhas 40 polegadas, embaixo da outra polegada, x. Então, o x vai ser igual a 40 vezes o 2,54 dividido pelo número que está longe do x, que é o 1, fazendo o cálculo dá 101,6 centímetros. Uma observação que a polegada pode levar tanto esse símbolo, que é uma fecha aspas, por assim dizer, ou dupla apóstrofe, e pode usar o símbolo IN, tá? Que são os símbolos mais oficiais. Tem um ponto abreviando polegada, mas não é correto. Exercício número 5. Informava que uma bactéria tem a medida média entre 0,2 e 1,5 micrômetro. Se 1 angstrom equivale a 10 na menos 10 metro, calcule a faixa de tamanho médio de bactérias em angstrom. Há duas formas de fazer, eu fiz a mais simples. A outra era fazer regra de 3, passar primeiro essas medidas para metro, para só depois transformar em angstrom. Mas a mais simples é tu perceber que o angstrom pode ser considerado como se fosse um submúltiplo lá das tabelas de múltiplos e submúltiplos, só que cujo símbolo é 10 a menos 10. Então eu estou indo do expoente menos 6, que é o micro, para 1 menos 10. Isso significa que eu tenho que andar 4 casas para a direita. Então o 0,2 fica 2.000 e 1,5, 15.000. Então a faixa equivale a 2.000 a 15.000 angstrom, a medida de uma bactéria. Okay? A número 5 informa, né, sobre o código do pneu. Então, resumindo o que está escrito, eu vou ter a largura do pneu, tá? Que é a grossura vista o pneu de frente, por assim dizer, o carro de frente. O perfil, que é uma medida em porcentagem em relação a esse aqui. Ou seja, para eu saber a medida do perfil, que é essa espessura aqui, ó, eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 0,55, que é uma maneira de calcular a porcentagem, conforme a dica do exercício aqui embaixo. E o 15 é a medida em polegada do diâmetro do pneu. Então, que é a medida da borda aqui até a outra borda, né? Sem contar a borracha. Só o diâmetro interno do pneu, que é do rodado, né? A roda em si. Então, essas são as medidas L, P e D. O exercício pede, então, para indicar as medidas L, P e D dos pneus abaixo. Tem aqui os 3 pneus. Como vocês vão ver, eu calculei eles em milímetro, porque depois no número 7 faz uma pergunta que é útil ter todos numa mesma unidade. Então, eu peguei as medidas L, já são dadas no próprio exercício, né? Em milímetro, 185, 175 e 195. O problema é o perfil e o diâmetro. O diâmetro, se eu quisesse deixar em polegada, era só informar, mas como eu falei, vai ser útil no 7 ter essa medida em milímetro, então eu já converti. O perfil, então, basta pegar esse valor e multiplicar pela porcentagem correspondente. Então, aqui eu teria que multiplicar 185 por 0,65. Para obter o perfil desse, multiplicar 175 por 0,7. E para obter o perfil desse, multiplicar o 195 por 0,55. Os resultados estão aqui. No caso do diâmetro, como os valores estão em polegada, eu tenho no arquivo EUC que 1 polegada é 2,54 centímetros. Então, como eu estou vendo em milímetros, perceba que de centi para mili é uma casa, né? Ó. Centi para mili é uma casa, menos 2 para menos 3. Então, eu vou ter para a direita ainda. Então, os 2,54 centímetros equivale também a 25,4 milímetros.
Ou seja, eu posso fazer uma regra de 3 para calcular essas medidas em polegadas do exercício em milímetros. Eu vou fazer aqui um para mostrar que 1 polegada, 25,4 milímetros. Então, os valores dos pneus, no caso 15, 14, 10, né? Um de cada vez, x. Eu vou obter os resultados 381, 355,6 e 254. Isso é o exercício 6. Tá? Aqui também em milímetro. Todas essas medidas aqui são em milímetro. O exercício 7 pergunta qual dos pneus do exercício anterior tem maior perfil e qual é mais alto. Bom, como a gente já calculou o perfil em milímetro, não, mas está em porcentagem, a gente pode já logo ver que o perfil mais alto, maior perfil, perdão, é de 122,5. Portanto, pneu B. Agora, a letra B pergunta qual é o mais alto. Para saber qual é o mais alto, eu preciso me ligar que a altura do pneu é a medida do diâmetro mais 2 vezes a medida do perfil, que o perfil é só isso aqui. Então, vai ser 1 perfil, 2 perfil, mais o diâmetro, é o que vai dar a altura. Então, tem que multiplicar o perfil por 2 e somar ele o diâmetro. É aqui que iria ser útil já ter, então, o diâmetro em milímetro. Eu não posso somar medidas de milímetro com polegada. Então, fazendo os cálculos, então aí os cálculos, a gente chega na conclusão de que o pneu A é o mais alto. Tá? A número 8 informa que um terreno de 5 hectares será dividido em diversos terrenos de 250 metros quadrados. Quantos terrenos poderão ser obtidos com a divisão? Bem, então eu tenho que raciocinar que eu tenho um terreno grande, com terrenos menores de 250 metros quadrados, e pergunta quantos terrenos. Perceba que a quantidade, se eu pegar o terreno grande, e dividir pelo número de terrenos, eu vou ter o tamanho dos terrenos pequenos. Então, de novo, o terreno grande dividido pelo número de terrenos dá o tamanho dos terrenos pequenos. Então, se eu passar o n para cá multiplicando, e depois passar o terreno pequeno para cá dividindo, eu vou ter que, se eu dividir o tamanho do terreno grande pelo tamanho do terreno pequeno, eu vou ter o número de terrenos. Tá? Poderia fazer isso de várias maneiras. O raciocínio aqui explicar, tudo daria na mesma. Então, resumindo, eu tenho que dividir a área do terreno grande pelos terrenos pequenos que vão ser formados. Porém, eu tenho a medida em hectare. Preciso primeiro convertê-la para metro quadrado, para ter aqui as medidas nas mesmas unidades de medida. Depois que eu faço isso, dali a regra de 3, eu posso fazer a divisão e obtenho a resposta de 200 terrenos. O exercício 9, pergunta o seguinte: a pressão normal usada em pneus de veículos de passeio é 30 psi. Se a pressão que um ser humano mede faz sobre o solo com os pés no chão é de 5.720 pascal, calcula quantas vezes a pressão interna dos pneus é maior que a pressão exercida por uma pessoa. Bom, como é que faz isso? Problema similar ao 8. Eu tenho que a pressão de um pneu é tantas vezes, um n vezes maior que a pressão de uma pessoa, um n vezes que eu não sei quanto é. Então, tantas vezes quanto o pneu fizer mais pressão que uma pessoa, vai ser a divisão do grande pelo pequeno, pressão grande pela pressão pequena. Só que a pressão do pneu está em PSI e a da pessoa está em Pascal, então preciso converter um dos dois primeiro. Aqui eu escolhi converter de PSI para Pascal, eu vou no arquivo Eulk e percebo que a pressão ali para conversão está em quilopascal. Então primeiro eu preciso transformar para quilopascal e depois sou obrigado a transformar para Pascal, para poder fazer a comparação. Então é o que eu faço. Um PSI quase 7 kPa, 30x. Dá quase 207 kPa. Usa a regra da vírgula aqui para transformar quilopascal para pascal. Vejo que são 3 casas para a direita, porque o quilo é 3. Né? Pascal é expoente zero, porque não tem prefixo. Então vai ficar 206.850 pascal.
Faça a divisão finalmente, então, e obtenha a resposta de aproximadamente 36 vezes. Fica os exercícios 10, 11 e 12 para vocês fazerem por conta aí, como desafio, tá?